Se você acha que ser advogado significa apenas prestar serviços isolados e viver de indicação, eu tenho uma verdade para te contar. Isso é o que está impedindo você de ter um verdadeiro negócio na advocacia, e no vídeo de hoje eu vou te mostrar o passo a passo para sair dessa realidade e construir um escritório estruturado, um escritório maduro, com previsibilidade e autoridade no mercado. E para que você entenda como fazer essa transição, eu vou te mostrar um modelo validado de como captar clientes pelo marketing e desenvolver uma mentalidade empreendedora. Se você quer parar de correr atrás de clientes e começar a ser procurado, fique comigo até o final. A primeira coisa que você precisa entender é que a advocacia, ela é um negócio. E não basta você ter estudado muito na faculdade, se doado muitas horas para saber e ser bom tecnicamente, se quando você chega no dia D, que é um dia depois que você pega a sua OAB, você não sabe o que fazer de fato para começar o seu escritório. E a primeira coisa que você precisa entender é que a advocacia, ela é um negócio. Sendo um negócio, ela precisa ser administrado de uma boa forma. Você precisa também parar com a cabeça de empregado e agora ter uma cabeça de empregador, ou seja, você precisa ter uma cabeça, uma mentalidade de gestor, uma mentalidade de líder, e é isso que você precisa começar a pensar se você quer ter um negócio que escala, um negócio grande e um negócio que se sustenta de fato. Eu sei que na faculdade não te ensinam isso, mas você precisa começar a desenvolver habilidades que vão além do direito. Você precisa começar a estudar gestão, você precisa entender de marketing, você precisa entender de vendas, você precisa entender de pessoas se você quiser ter um escritório de advocacia estruturado, se você quer ter um negócio sólido de verdade. O segundo passo, que eu considero um dos mais importantes, é você fazer um bom planejamento. Porque antes de pensar em abrir o seu escritório, você precisa planejar essa abertura. Eu vejo muita gente querendo locar uma sala, querendo, enfim, colocar os pés pelas mãos. Porque tudo aquilo que você não planeja, a chance de dar errado é muito grande, mas muito grande mesmo. Então por isso que antes de abrir o seu escritório, a gente precisa planejar para diminuir os riscos e maximizar as oportunidades. E quando eu falo de planejamento, eu trouxe 3 pontos essenciais. A primeira coisa que a gente precisa fazer é definir o nicho de atuação. Qual que é a área que eu vou atuar? Qual é o público que eu vou atender? Porque quando a gente vai no médico com uma dor no joelho, por exemplo, a gente não vai num clínico, a gente busca um ortopedista, alguém especializado. E você tem que ter esse pensamento se você quiser abrir um escritório que dê resultado. Então a primeira coisa, a gente vai definir o nicho de atuação. Então a gente escolhe uma área dentro do direito para se destacar, para construir autoridade. O segundo item, a gente pesquisa a concorrência e o mercado. Então a gente faz uma análise de demanda, pode ser regional se você for começar algo mais local, ou pode ser a nível estado, a nível Brasil, mas a gente precisa fazer uma análise de mercado com o nicho que você selecionou para atuar. E daí você pode entender como que são os preços praticados e como você pode se diferenciar da concorrência. O terceiro tópico é criar um plano de negócios de fato. E no plano de negócio a gente precisa estabelecer metas de curto, médio e longo prazo, além de um planejamento financeiro sustentável. Eu sempre falo que quem não sabe para onde quer ir, qualquer lugar serve. Então você precisa de um planejamento para conseguir ir rompendo as barreiras e que chegue no resultado final que você planejou lá no início. O terceiro ponto que a gente precisa entrar depois que a gente muda a nossa mentalidade, a gente faz um bom planejamento, agora a gente precisa aprender a captar clientes, a gente precisa trazer demanda para dentro do escritório, ou seja, para dentro daquilo que você conhece, para que de fato isso seja um escritório de verdade. Porque se você tem uma sala, mas não tem clientes, bom, aí fica cada um a definir o que é um escritório de verdade. O primeiro tópico, a gente precisa estar presente no mundo digital. Então eu começaria produzindo conteúdos relevantes, com base no nicho que eu escolhi. Também eu faria um site profissional, trazendo ali um pouco mais daquilo que você sabe, uma headline mais chamativa para levar o cliente até o seu WhatsApp. O segundo tópico, e aí vai muito da estratégia do planejamento que você quer seguir, mas
uma boa opção é participar de eventos. E esse participar de eventos, você pode participar de locais onde esteja o seu público-alvo. Você pode, às vezes, dar uma palestra para algumas pessoas. Você pode reunir alguns trabalhadores, se for a sua área trabalhista, e falar mais de um assunto específico, ou se está tendo algum tipo de evento que o seu público esteja lá, você também precisa estar. Porque isso daí, você começa a ser percebido na sua cidade de uma forma natural, de uma forma orgânica, e com certeza isso vai te trazer clientes. Às vezes não vai te trazer muito cliente. Um outro ponto que é muito interessante também é participar de comunidades com outros colegas advogados. Porque além deles se ajudarem, eles compartilham muitas das vezes clientes. Então você consegue, através de uma parceria interessante, você consegue também ir alavancando o seu negócio, o seu escritório. O outro ponto que é muito importante da gente debater aqui é a gestão financeira. Então, o que você precisa entender? Uma coisa que pode te ajudar muito é a precificação correta de honorários. Muitas das vezes a gente não alavanca o nosso negócio porque a gente cobra errado, a gente cobra mal. E isso só atrasa o nosso crescimento. Então é muito importante você analisar qual que é a precificação mais correta para aquela demanda que você escolheu atuar. Um ponto que muitos advogados erram é em não separar as finanças pessoais das finanças do escritório. Porque o seu escritório ele pode estar faturando 30 mil e você está gastando 25, então só sobra 5 para o seu negócio. E como que você vai alavancar o seu escritório se você junta essas duas finanças e acha que pode gastar todo o dinheiro que você tem? Então, fazendo essa separação, você consegue investir muito mais recurso naquilo que te gera muito mais receita. Então, você tem um crescimento muito mais rápido. O outro ponto, sempre de olho em controle de custos e investimento. Então, é normal quando a gente vai crescendo, a gente vai contratando coisa, vai chamando pessoas e a gente não analisa esses custos e esses investimentos. Você tendo um olhar crítico para isso, você vai conseguir ter muito mais lucro no final do mês. Então, a gente consegue concluir que uma gestão financeira ela vai ser fundamental para o crescimento não só do seu escritório, mas para todo o negócio. E consequentemente, se você executar cada um desses pontos que eu trouxe, você vai chegar no nosso último ponto, que é a equipe e crescimento. Nesse ponto eu não quero nem me aprofundar, mas quando chegar a hora você vai precisar delegar tarefas, contratar pessoas, você vai precisar automatizar muitos processos, porque isso vai te trazer muito mais velocidade e menos pessoas na equipe, e você começa a expandir gradualmente a sua base de demanda. Então o crescimento de todo negócio ele deve ser planejado, ele deve ser arquitetado e deve ser pensado. Então quem fica no acaso vai morrer no acaso. Se você quer sair do operacional e construir seu próprio escritório, você precisa aplicar tudo aquilo que foi dito nesse vídeo. Desde derrubar crenças que podem te limitar, uma estrutura de captação com marketing efetivo, desenvolver uma mentalidade empreendedora e montar de fato um modelo escalável. Agora me conta aqui nos comentários, você já está aplicando alguma dessas estratégias? Se você quer mais conteúdos práticos como esse, se inscreva aqui no canal, ative o sininho e nos vemos no próximo vídeo. Bora!